Oi galera, voltamos aqui com a parte 2 do vídeo sobre esquerda, direita, fascismo e nazismo. O Brasil à esquerda assume uma postura mais nacionalista frente à direita liberal. Nos Estados Unidos, os liberais são os de esquerda, os nacionalistas, tipo Trump, são de direita. Voltando a falar do Brasil, que é o que nos interessa, nossa direita assume uma política liberal, economicamente, conservadora nos costumes. Bom, isso tudo eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. Agora vamos ver lá o que é nacionalismo, né? Que eu falei ali em cima. Salvaguarda dos interesses e exaltação dos valores nacionais. Sentimento de pertencer a um grupo por vínculo racial, linguístico, histórico, que reivindica os direitos de formar uma nação autônoma. Meritocracia, que a gente ouve falar muito também, né? Sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseada nos méritos pessoais de cada indivíduo. Bom, vamos destrinchar isso aí, vamos simplificar esse negócio. Tentando simplificar, nacionalismo é o amor ao seu país, o amor à bandeira, o amor aos símbolos nacionais, aquilo que nos lembra que somos um grupo, país, nossas tradições. Isso é o nosso nacionalismo, que nos faz sermos o povo que somos, o tipo de brasileiro que somos. E isso também varia um pouco de região. Mesmo a gente nós sendo, né, nós todos sendo que somos brasileiros, né, passamos por cada estado tem alguns costumes próprios, né? Região norte, sul, enfim. No sul a gente tem o chimarrão, aquelas roupas tradicionais de alguns gaúchos. Aqui perto mesmo temos uma colônia alemã, né, se eu não me engano, então tem aquelas danças típicas, enfim. Tudo isso cria um grupo próprio, né? E, enfim, os nossos costumes em si, o amor à bandeira, coisas assim. Agora, o que é meritocracia? Meritocracia pensa só, no seu trabalho você é remunerado pela qualificação que você tem. Você tem primeiro grau, de primeira a quarta série, você recebe um tipo de remuneração. Segundo grau, outro tipo. Você fez um curso especializado, de especialização em alguma área, você recebe alguma gratificação por isso, na questão de salário. Isso é meritocracia. Você ser promovido devido ao fato que você fez um curso, sei lá, de administração, gerência, isso é meritocracia. Você fez por merecer devido a cursos e informação que você tenha, né, em alguma área específica. Volto a lembrar que quando eu falo de direita e esquerda, eu estou falando no Brasil, basicamente. Eu cito exemplos de fora também, mas tento explicar que, basicamente, a gente está tentando explicar a nossa situação atual. No Brasil são pouquíssimos partidos que são de direita. Na verdade, de direita mesmo, não tem nenhum grande partido, né? Desde a época do período de exceção militar, ou também chamado período de ditadura, apesar que o Brasil nunca teve um ditador propriamente dito, foi separado entre centro-esquerda e extrema esquerda. Então não se criou nenhum partido de direita, tá? Então, deixando isso claro, o Brasil então nunca foi dominado pela direita, tá?
Fernando Henrique é esquerda, centro-esquerda. Ah, mas Fernando Henrique tomou ações e medidas de privatização. Não, não interessa. Fernando Henrique era de esquerda e as ações de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, permitiram que o Brasil se tornasse praticamente um país socialista como é hoje. O Brasil praticamente é um país socialista, tendo, enfim, vários aspectos, entendeu, da nossa política sendo socialista, tá? Então, vamos deixar isso claro. Isso inclui todos os nossos ex-presidentes. A gente saiu do Fernando Collor, que era, se eu não me engano, também, né, de centro, e passamos para o Itamar Franco, depois Fernando Henrique, que é centro-esquerda, e depois Lula, Dilma, que são extrema-esquerda, e depois passamos para o PMDB, que devido a alguns escândalos, né, no período ali e eles vieram trocar o nome e passou a ser MDB. Tiraram o P para desvincular dos escândalos de corrupção todos que ocorreram na época do partido. Tá? Vamos lá. Partido de direita, que se intitula hoje de direita, devido ao candidato Bolsonaro, né? A gente tem o PSL, que é o Partido Liberal Social, Partido Social Liberal, um negócio assim o nome. Não me lembro muito bem. Que é o Partido Bolsonaro. E aí vem agora os de esquerda, extrema esquerda, aí vem o PSOL, Partido do Boulos, o PCdoB, que era o partido da Manuela, é o partido da Manuela Dávila, que iria vir como presidente, candidata à presidência, e acabou entrando numa chapa triplex meio maluca aí com Haddad e Lula, e acabou que o Lula também, óbvio, por ser preso, não pôde se candidatar, então virou, né, Manuela e Haddad. Haddad é do PT, que também é extrema esquerda. Aí vemos o PDT, que é o partido do Ciro, o Rede, que é o partido da Marina. Tá? Centro-esquerda a gente tem o PSB, o PPS, o PSDB, o MDB, que era, como eu falei, o antigo PMDB. Bom, nessa questão aí, a gente tem também tem um documentário que saiu agora há pouco tempo, confesso que eu ainda não tive tempo para assistir, que também é do Brasil Paralelo, que é sobre a ideologia das tesouras, agora eu esqueci o nome, que é quando se forma dois partidos do mesmo lado. Assim, no caso, você tem apenas uma opção. Se você tem duas opções que são praticamente iguais, você tem uma opção. É basicamente isso que se trata e foi essa estratégia feita na época que foi feita na época que voltamos ao período democrático, tá? Que a gente sabe que não está indo muito bem a nossa democracia, enfim, né? Com todo tipo de coisa. A diferença entre direita e esquerda hoje, ela se acentua por algumas coisas, né? Vamos lá. A direita é conservadora, com valores ligados à religião. Atualmente defende um livre comércio com outros países, valores familiares, com esse estilo de família judaico-cristã, que é o estilo que a gente tem hoje no Brasil, e é o nosso estilo de sempre, devido ao fato que o Brasil é um país de cristãos, a maior parte do nosso país é cristã, então, como o cristianismo vem da igreja, descende, né, pelas raízes, vão acabar chegando na igreja católica e vamos sair da igreja católica, vem indo mais para trás e vamos cair no estilo da família judia, né, dos judeus. Então, o judaico-cristão vem disso, dessa questão histórica aí. A redução do Estado, então prega-se que chamamos de Estado mínimo, é o que a gente fala muito, Estado mínimo é a redução do Estado. Redução de impostos, burocracia, contra o aborto, basicamente a direita
que é o Estado menos presente na vida das pessoas. E o direito à propriedade é garantido pela direita. Quando a gente fala Estado mínimo, reduzir o tamanho do Estado, bom, eu estou com um livro ali, eu esqueci de pegar, vamos lá. O Brasil ele tem aproximadamente estatais 149. Bom, eu dei uma pausa aqui no vídeo e fui buscar o livro porque realmente eu preferi utilizar o dado real. Em 2015, o Brasil possuía 149 estatais. A Inglaterra, 33. Estados Unidos, 27. Suíça, 22. Japão, 17. Itália, 14. Rússia, 14. França, 12. Austrália, 11. Suíça, 9. Argentina, 8. Holanda, 8. México, 6. Canadá, 5. E Alemanha, 2. Bom, o que a gente comprova com isso? Que o nosso estado é muito grande. Essas estatais se tornaram hoje um cabide de emprego. Na visão de direita, é isso que acontece. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que capitalizou, ela não privatizou. Quando se falava em privatização, ela não chegou a ser privatizada, ela foi capitalizada. Ela entrou dinheiro da iniciativa privada, porém o poder está na mão do governo. Tá? Deixar isso bem claro para que não tenha dúvida. Com isso, ela cresceu muito, ela expandiu e tal, mas ela continua sendo uma estatal governamental. Bom, nos últimos avanços aí a gente vê que ela paga um imposto alto, cerca de quase 50%, 44%, 46% do valor da gasolina é imposto, mais 30% de lucro da Petrobras. Olha só o absurdo. E ela é um monopólio, ela controla todo o mercado de gasolina, tem que passar por ela. Quando se fala em privatização, a gente quem é de direita sabe, entende muito bem. É deixar de ter o controle do Estado em cima dessas empresas, vendê-las, né? De preferência pegar grande parte desse dinheiro e diminuir a dívida feita pelo Lula na época que ele foi presidente, entendeu? Com os bancos nacionais, que viram uma dívida pública absurda. Só que quando uma estatal é vendida, se você não abre o mercado para novas concorrências, você deixa de possuir uma estatal monopólio e transforma ela em oligopólio, que é uma mega empresa que às vezes pode ser comprada por 2, 3, 4 empresas, mas que se juntam e formam uma empresa só que controla o mercado e ela dita o preço. Isso não é democrático, isso não é o que a direita quer. Ela quer, na verdade, abrir para novas empresas, para que essas empresas venham, né, e gerem emprego, gerem renda, com a disputa entre uma e outra. Esses 30% que é o valor de cobrado de lucro vai cair, porque elas vão estar disputando entre elas pelo cliente. Então, por tendência, a gasolina ela teria que melhorar, a tecnologia do combustível tem que melhorar. A mesma coisa é com a tecnologia em si, vamos colocar empresas de celulares. A tecnologia teria que melhorar ou o preço melhorar, ou as duas coisas, para poder chamar a atenção do cliente, entendeu? É isso que se fala em livre comércio, é tentar liberar e tentar fazer com que venha capital estrangeiro, para que o Brasil volte a crescer realmente. Bom, eu vou tentar, esse vídeo eu espero que ele fique com no máximo uns 20 minutos, 25 minutos, não sei, espero que tenham paciência de assistir. Eu já estou terminando essa parte de direita e esquerda, pelo menos por agora. A esquerda,
quer promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, apartidária. Mas isso significa sem partido, uma classe onde que não tenha classe. Não existe classe média alta, classe média baixa, não existe nada. Existe nada. Simplesmente todo mundo no mesmo patamar. Tá? Mas na prática segue um partido comunista ou socialista, porque alguém tem que tomar conta, né? Liderar. Isso é um fato. Nenhuma nacionalidade baseada na propriedade comum, ou seja, ninguém é dono de nada. Você não é dono da sua casa, você não é dono da sua fazenda. Tudo fica na mão do governo e o governo controla tudo. Para que todo mundo receba o mesmo salário, para que todo mundo tenha o mesmo patamar de vida. Acaba-se a meritocracia, não interessa a sua qualificação, você vai ganhar o mesmo tanto que outra pessoa. Um médico vai ganhar o mesmo valor de um técnico. Só que isso não quer dizer exatamente que o salário vai aumentar do técnico. Isso normalmente gera um salário abaixo, tá? Se vocês pesquisarem aí, vai ver que normalmente é isso que acontece. Até porque existem muito mais pessoas menos qualificadas do que mais qualificadas. Então, por tendência, o salário das pessoas mais qualificadas cai. Ou seja, ninguém realmente é dono de nada, tudo é comum a todos no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. Ou seja, sua fazenda, sua indústria, sua fábrica de roupa, nada disso é seu mais. Tudo passa a ser do governo e o governo manda em cima de tudo. O Estado comanda, né? Desde a década de 20 sabemos que isso é inviável, então dominam a economia, mas reservam uma parte para a iniciativa privada, a ponto de pensar a direita quer. É um ponto a se pensar agora, tá, sobre isso daí. Até mesmo estava dando uma olhada, Cuba mesmo, que era um país totalmente comunista, já abriu para pessoas poderem fazer o cadastro e criarem uma iniciativa privada. Teve cerca, acho que em 2010 foi liberado e 500 mil pessoas já conseguiram licença para montar algo relativo a turismo, pequenas oficinas, coisas assim. Um ponto a se pensar, a direita quer menos impostos. Já a esquerda, ela quer um imposto progressivo, ou seja, quanto mais você tem, mais você paga. Mas existe um ponto que eu sempre tento chamar a atenção quando eu falo. Menos impostos é menos impostos para você, para mim, para todo mundo. Na prática, quem paga mais impostos é o pobre. Por quê? Porque se você taxar o dono de um supermercado com uma nova taxa, ele vai repassar essa taxa de imposto no lucro dele. Né? Ele debitou do lucro, ele vai jogar essa taxa também para você pagar. Então ela vai vir cobrando na mercadoria que você compra nesse supermercado. Se você joga um imposto novo sobre a Petrobras, ela vai jogar esse imposto novo sobre o valor da gasolina. E no final, quem paga? Nós. Agora, sobre taxar as grandes fortunas, que tem candidato que enche a boca e fala, realmente dá um valor muito alto. Porém, existe aquela questão de crédito, não é? Tipo, não sei se como é a cidade de cada um, mas existe aquela coisa de você tentar fazer um cadastro e a pessoa te pedir 3 referências e a gerente liga para pegar informação. Basicamente, isso ocorre também no mercado mundial. Existem agências que observam o risco de cada país. Devido à nossa política ser extremamente. A nossa economia fica muito na mão dos políticos, o que é ruim, é muita intervenção estatal na economia. Exemplo disso seria o próprio juros da poupança. É demarcado pela taxa Selic e tal, só que elas são feitas pelo Copom, que é uma comissão. Eles que avaliam e decidem quanto é. Então, basicamente é isso, é fixada por eles. Não é um livre mercado que controla. Quanto maior a procura,
menor os juros, né? E quanto menos a procura, então para estimular a entrada de dinheiro, maior os juros. Então é basicamente isso aí que ocorreria no livre mercado, o que não acontece aqui. Aqui no Brasil existe essa taxa, essa retenção de valor, tá? Bom, seguindo a ideia, né? Quando você pede, por exemplo, você é a favor de uma taxação de grandes fortunas, você tem que avaliar que existem essas agências. Essas agências, hoje, o nosso país, nos últimos anos, ela decaiu e passou a ter, acho que, nota 4 ou 5, o que não é uma nota muito boa, tá? O Brasil perdeu o selo de bom pagador devido à política do Lula, sim, a política do Lula de anos atrás, de pagar a dívida externa, pegando dinheiro com bancos nacionais a um juros muito maior, gerou uma dívida interna. Quando veio a campanha eleitoral, ele abriu também e tornou a pegar dinheiro com o FMI, criando uma dívida externa e interna. Isso fez com que essa dívida acumulasse juros também, entre outros gastos, um Estado muito grande, parlamentares mais caros do planeta e mais uma série de coisas, fez com que o Brasil hoje perdesse o selo de bom pagador. O Brasil não tem um selo de bom pagador. Então isso espanta investidores de fora, isso espanta a indústria e a iniciativa privada de fora. O que isso acarreta? Desemprego, acarreta alta do dólar, tá? Mesmo sendo na época do Lula, tantos anos atrás, os juros vêm crescendo, foi virando uma bola de neve. Por isso que foi feita a PEC do teto, por isso que foi feita uma série de outras iniciativas, tá? Para tentar conter isso. Uma das formas que eu acho mais viáveis de pagar a dívida interna, né, e controlar esses gastos é exatamente diminuir o cabide de emprego, como diminuir esse guarda-roupa de estatais. Até porque uma estatal, existem 18 estatais no Brasil há alguns anos, não lembro se do ano passado, que não davam lucro, davam só prejuízo. Elas têm um monopólio, elas controlam toda a venda daquele produto e ainda assim dão prejuízo. Por quê? Provavelmente devido à corrupção. Porque não tem outra explicação. Como que alguém que detém todo o mercado consegue falir, sabendo que ela controla o lucro dela? Então, devido a isso, eu sou a favor, sim, das privatizações. Não totalmente, tá? Deixo isso claro, não totalmente ainda, não sou tão liberal assim. Eu acho que existem certas áreas que o Brasil precisa de ter estatais, sim, tá? E essa taxação de grandes fortunas vai fazer com que esses investidores vão para o outro lado. Eles vão procurar um país que vai taxar, ou que vai taxar menos, ou que não oferece tanto risco. Um exemplo disso seria, por exemplo, os Estados Unidos. Mesmo que eles taxassem grandes fortunas, os investidores lá sabem que é lucro praticamente garantido. Então é um país que eles gostam de investir, porque lá o lucro já está garantido. É um grande país. Bom, vamos tentar falar aqui um pouquinho do fascismo, apesar de nazismo. Não é muito longo o que eu vou falar, então, por favor, tenham paciência. Fascismo. Ocorreu uma industrialização em massa na Itália, né, às pressas, porque o fascismo real ocorreu na Itália, né, do fascismo chefiado por Benito Mussolini, né, mantiveram o capital privado, né, mas tinham também um monte de estatais. O capital privado era mantido porque eles teriam a quem culpar, né? A culpa é dos burgueses, da iniciativa privada, que não deixa a gente dar tudo o que vocês querem, né? A bandeira vermelha também foi trocada lá na Itália, colocaram uma linda bandeira vermelha. A culpa era sempre da iniciativa privada, dos burgueses, enfim. Mas vamos lá, né? Outras características do fascismo é o hipernacionalismo baseado no culto à glória nacional e, quando possível, pelo menos tentar intervir, né, em outros países. É uma ideologia de massa,
uma vasta militância para servir à força do governo, regime altamente centralizador, estadista, que procura manter o poder e as classes sociais sob controle do governo. Ou seja, ele é extremamente centralizador de poder. Normalmente quem é de direita quer a descentralização do poder, tá? Isso eu vou falar em outros vídeos mais para frente, eu vou explicar mais a fundo, tá? Uma linda frase de Benito Mussolini é: tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Dá para ver, né? O que ele queria, ou seja, tudo nas mãos dele, tá? A sua vida estaria na mão dele. E é basicamente isso que ocorre em alguns países, mesmo hoje em dia, com alguns regimes aí. Se vocês pararem para prestar bastante atenção e dar uma olhada aí no seu celular, dar uma mexida, vocês vão ver que isso ocorre muito em alguns países. Nazismo baseia-se na superioridade da raça ariana. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Olha só, socialista aí. Então, é o que eu falei. Hitler também se considerava, tá, um socialista. E Mussolini também, apesar que ambos perseguiam os comunistas, tá? Então, não é porque você persegue determinado grupo que você não é desse grupo. Exemplo disso é o que ocorria, né? Lembra-se? Quase todo dia, Luiz Inácio Lula da Silva mandava o PT protocolava um pedido de impeachment para Fernando Henrique, desculpa. E os dois eram basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente eram ambos de esquerda, tá? Então a gente tem que aprender a acordar um pouco para essas coisas. Alegava que a culpa de todos os problemas do país eram dos judeus, capitalistas, dos negros, judeus capitalistas, tá? Lembrem disso. Então preste atenção nisso daí. Olha o capitalismo sendo colocado como um monstro de novo aí. Dos negros, em resumo ruim, vamos culpar, ou seja, a culpa é de todo mundo, menos minha. É tudo do governo, o governo é sempre santinho, mas a culpa é dos outros, tá? Lembra-se disso. Esse negócio de ficar colocando uma classe contra a outra. No Brasil isso tem ocorrido muito, tá? São negros contra brancos, gays contra héteros, héteros contra gays. Essa história da gente se dividir, entendeu? É péssimo, tá? Tá até no livro de Sun Tzu, tá? Dividir para conquistar. Se o grupo, se o povo é dividido, é mais fácil você dominá-lo, tá? Agora não posso esquecer de citar, né, uma coisa bem um ponto aqui que a gente tem que pensar sobre o fascismo e o nazismo, entre outros, né? A chave do fascismo é o culto ao líder. Liderar, lembrando que vemos isso no fascismo, no nazismo e no comunismo, tá? O culto ao líder. O nosso líder, não importa o que ele faça, ele é um santo. Péssimo isso, tá? No Brasil, com governantes populistas, como foi o caso do Vargas. Getúlio Vargas foi extremamente popular, tá? Vargas que mandou pessoas para campos de concentração nazista, tá? Atualmente com Lula, né? Mas isso aí vai ficar um papo para outra hora. O Lula, por que eu estou citando o Lula? Foi investigado, condenado, foi um processo de mais de 215 páginas de processo, as pessoas continuam falando, Lula é inocente. Será? Quantas vezes vocês pegaram os documentos e foram procurar saber o que ocorreu, por que ele foi condenado? Olharam alguma coisa? Tentaram investigar? Não. Então é ruim. A gente não pode afirmar que alguém é inocente se a gente não tentou ver quais provas eram contra ele. Provas tinha. Agora eu vou relembrar uma frase que eu li no primeiro vídeo, que é a de Adolf Hitler.
Nós lutamos pela manutenção da propriedade privada. Nós protegeremos a iniciativa privada como a mais eficiente ou a mais realista forma de ordem econômica. Meu socialismo nada tem a ver com marxismo, tá? Marxismo é antipropriedade. O socialismo de verdade não é. Adolf Hitler. Isso que eu falei é para lembrar o quê? Hitler era de esquerda? Sim, Hitler se considerava de esquerda. Só que, lembrando, Adolf Hitler não era marxista. Ele se considerava esquerda, porém ele tinha a esquerda do modo dele. Tá? Lembra que eu falei? Cada país molda a direita e a esquerda ao que eles acham melhor. Tá? Então lembre-se disso. Bom, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, vai ter mais vídeos logo falando de um pouco mais disso daí, tá? Mas agora eu vou pegar um pouco mais atualmente, explicando um pouco mais de política econômica, livre mercado, enfim, coisas assim. Falou, galera!